12? 12. Duas formiguinhas partiram ao mesmo tempo e em direções diferentes de um mesmo vértice de um triângulo equilátero de lado 2 centímetros. Bom, vamos supor que é esse vértice aqui, olhando o desenho, porque ó, elas estão meio que indo assim, né? Parece. Elas andaram sobre os lados do triângulo a velocidade de 1 centímetro por segundo. Os lados são 2 centímetros. E elas foram a 1 centímetro por segundo. O que, que acontece? Então, elas demoram 2 segundos para fechar um lado. Beleza. Até retornar ao vértice inicial. Então, ó, essa formiguinha vai andar, vai andar, vai andar. Ela vai andar 6 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ela vai voltar para o inicial. E a outra também, 6. Qual dos gráficos abaixo descreve a distância d entre as duas formiguinhas em função do tempo? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Antes de pensar num gráfico, vamos tentar entender o que acontece com a distância delas? Olha só, elas começam juntas, certo? Então, essa é a primeira coisa, elas começam juntas. Conforme elas vão andando no começo, percebe que a distância delas está aumentando? Ó, a distância delas está aumentando, aumentando, aumentando. Elas caminham na mesma velocidade. Então, basicamente, elas vão formar triângulos equiláteros. Ué, de onde você tirou isso? Pensa assim, a formiga de baixo andou 1 segundo, então ela andou 1 centímetro. A formiga de cima vai ter andado 1 centímetro. E esse ângulo não é 60 graus? Então pensa assim, aqui a gente tem um lado de 1, aqui um lado de 1, aqui é 60 graus. Se você fechar esse triângulo aqui, né? Nesse ponto onde as duas formiguinhas estão, pasme. Tan, 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 tan. Aqui vai ter 60 graus, aqui vai ter 60 graus, aqui é o certo? A gente tem aqui lado angulado. Beleza. Tá. Então, as formiguinhas elas começam fazendo o quê? Se distanciando até que elas chegam nessa ponta. Nessa ponta, a distância delas é qual? A distância delas é a maior possível, e é 2, né? Que é o tamanho do lado, certo? Elas estão a 2 de distância. Então, a gente sabe assim, ó, agora vamos pensar no gráfico. Elas foram andando, elas começam com. Aqui é a distância que elas estão uma da outra. Elas começam numa distância zero e aí elas vão subindo até 2 de distância. Quando elas chegarem uma nesse ponto e outra nesse ponto, concorda que elas vão começar a diminuir essa distância delas? E aí pergunta, quando que elas vão ficar perto uma da outra? Elas vão se encontrar bem no meio desse lado aqui do triângulo, né? Isso significa que porque elas estão na mesma velocidade, está cada uma numa ponta, então elas têm que se encontrar no meio. Isso significa que cada uma vai ter andado 1 centímetro e aí a distância delas vai ser zero. Então, elas vão andar por quantos segundos se elas andam 1 centímetro por segundo? Mais 1 segundo. E aí a distância vai cair para zero, porque elas vão estar perto uma da outra. E depois disso, elas vão cruzar, então é como se elas estivessem voltando, né? Só que aqui, ó, essa formiguinha vai andar mais 1 segundo e vai chegar aqui e a outra aqui. Então elas vão voltar a se distanciar, vai passar mais 1 segundo, elas vão voltar a se distanciar e vão voltar lá para aquele ponto, né? Cada uma para um canto, ó. E aí elas vão estar a 2 de distância. E depois disso, concorda que elas vão voltar, aí elas vão demorar 2 segundos para chegar na origem, então vai demorar 2 segundos novamente, e elas vão diminuindo a distância até elas ficarem juntas novamente aqui. Então, o nosso gráfico é mais ou menos isso aqui, ó, né? E aqui é o tempo em segundos, que equivale também ao ponto mais ou menos onde elas estão. Esse é o nosso gráfico. Então, ó, ela demora 2 segundos para ficar a distância de 2 centímetros, que é o lado. Depois, em 1 segundo, elas se cruzam. Depois, em 1 segundo, elas voltam cada uma para uma ponta. E depois, elas fecham o desenho voltando para o ponto inicial, onde elas se encontraram. Ai, que bonito. Ai, que bonitinho, né? Aí, então, a resposta parece ser a D, né? Então, D. Vamos para o próximo.